do Senhor. Pedi ao Wilson para dar depois, só para fazer a apresentação. Já estamos vivos lá no Instagram. Quem quiser assistir ao vivo pode assistir agora. O som está muito bom pela vida. O apóstolo Jorge Coelho trouxe aqui o estudo e das orações. Hoje, vocês que estão de fora assistindo, lá de Taubaté, lá de Santo lá de Miraí, vocês vão ver hoje as explicações de cada oração, por que cada oração e por que o que tem que fazer em cada oração, para vocês conhecerem os detalhes. Não basta você orar, tem que saber por que está orando. Então hoje a gente só vai começar, porque é muita coisa, não dá para fazer tudo. Vamos só começar. Depois, chega aqui, Jorge, por favor. Depois que o Jorge Coelho começar e ministrar, que nós terminamos esse estudo, aí a gente vai, mas quando terminar tudo, a gente vai fazer um PDF, hoje eu tenho aqui uma apostilazinha, só das primeiras orações, para iniciantes. Ele vai começar a ministrar. Então, depois que nós terminamos isso aqui, essa parte, daqui, não sei, 2, 3 semanas, se for o caso, então vai fazer um PDF para cada um de vocês, para vocês então acompanharem cada detalhe, cada situação e aprenderem por que eles sabem orar dessa maneira. Amém? Então, com vocês, o Jorge Coelho. Shalom, Boker Tov, na paz do Senhor. Como eu falei, já falei anteriormente, a gente estava trabalhando nisso aqui, que a gente já estava com a oração para aprender a orar. E agora, por que você está fazendo essa oração? Por que nós estamos fazendo essa oração? Então, como a gente tem sempre feito aqui, não tem problema nenhum perguntar, não entendi, me explica. Nós vamos entender a seriedade do que são aquelas palavras. A seriedade daquelas simples palavras que nós estamos todo dia fazendo. E agora eu quero ver quem vai continuar fazendo ou não, né? Porque agora o negócio vai ficar... O negócio é mais embaixo. Vai ficar mais estreito, né? Vai ficar um pouquinho mais apertado. Então não é só, estou orando todo dia, sim, mas o negócio agora vai ficar, como diz aqui no ditado popular, a porca vai torcer um pouquinho mais o rabo, né? Então nós vamos aprender e fazer agora com consciência. Nós vamos liberar depois lá no grupo, lá do Formando Vidas para o Reino, que deu a nossa oração que nós distribuímos, tinha 4 folhas, né? Aqui tem 25, só de explicações. Então, nós formatamos e vamos dizer, vamos falar a oração, cada uma, e eu explicar o motivo da oração. Então vamos lá. Essas orações aqui que nós estamos fazendo, elas não podem ser lidas só com os olhos. Elas têm que ser faladas. Tá? Por que falar? Porque você tem que escutar a tua voz, o mundo tem que escutar aquilo que você está falando. Não está falando para você gritar, não precisa gritar, não. Mas você fale que você escuta a voz. Eu normalmente não leio em voz alta, eu leio em voz baixa. Mas o mundo escute a tua voz, o diabo escute a tua oração, entendeu? Então, é para isso que você tem que ser feita essa oração sem ler. Você tem que ler, sem só ler, né? Você tem que balbuciar, os teus lábios têm que mexer para falar essa oração. E uma outra coisa interessantíssima, não adianta nada a gente fazer as orações também, se não for acompanhada de arrependimento e perdão. Então, se a gente tem algum problema de arrependimento e de perdão, não adianta fazer a oração, tá? Tem que ter o coração liberado. Eu já ia cobrar o café, que chegou para mim também, amém, glória a Deus. Então, se não tiver perdão e arrependimento, a oração não adianta. Então vamos lá começar. A primeira oração é feita ao despertar do sono e deve ser feita ainda na cama, tá? A primeira oração é quando você desperta, e essa oração deve ser feita ainda deitado na cama. Então é a primeira. Dou graças perante ti, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade. Grande é a nossa fé em ti. Essa oração tem que ser, se possível, feita ainda deitado. Quando você abrir os olhos, você está agradecendo, dando graça, porque Ele devolveu a tua alma.
E você tem fé nele. Então, mas como é que eu vou fazer isso para lembrar a oração? Depois que você começar a repetir, vai fazer automaticamente. Mas você faz uma colinha, bota no celular, faz alguma coisa para você pegar, abrir, se possível, assim que você abrir os olhos, fazer a sua oração. Dou graças a ti perante o revivo existente, que devolveste a minha alma com piedade grande a nossa frente. Então, no hebraico, lá essa oração é chamada modê, que quer dizer obrigado. E para as mulheres devem dizer modá, obrigada. Essa oração tem que ser feita ao abrirmos nossos olhos, ainda na nossa cama, antes de levantarmos, e termos a noção, olha só, que o Eterno está sobre nós, nos observando as nossas ações e tudo. Então, eu lembro lá de Gênesis 1 que o Espírito do Senhor pairava sobre a face da terra, pairava. Então, é a mesma coisa, nós estamos deitados, quando a gente recita isso, nós estamos declarando que o Espírito do Senhor está pairando sobre nossas vidas. Aí, Jeremias 23, 24 fala assim: alguém pode se esconder em um lugar tão secreto que eu não... Adonai diz: não, eu preencho toda a terra. Então, a minha vida é tua, preenchida por ele. Então, por isso que nós recitamos logo essa oração, ainda deitados. E com essa oração que nós estamos fazendo, nós temos a missão de eliminar o nosso desejo egoísta de receber somente para nós. Pois a missão para a nossa vida é receber para compartilhar. E temos que fazer a diferença na vida do nosso próximo. Quando dormimos, isso é cientificamente falando, 1/60 da nossa vida está morta. 1/60 da nossa vida está morta. E nós experimentamos isso, e quando sonhamos, 1/60 do nosso sonho é profecia. E temos que agradecer porque o Eterno poderia ter deixado a nossa alma não voltar. Então, quantas vezes a gente escutou assim, o cara morreu dormindo, né? Morreu dormindo, e nós vamos tentar explicar isso, porque o Eterno simplesmente não deixou a alma voltar. Porque os nossos acusadores vão nos acusar todo dia. Então, quando dormimos, a nossa alma deixa o corpo, nosso corpo está lá inerte, dormindo, e quando dormimos, a nossa alma deixa o nosso corpo, que é a essência da vida que o Eterno colocou em nós, e vai para os céus prestar conta de tudo que nós fizemos durante aquele dia. Entendeu? Então, a nossa alma sai do corpo, vai prestar, estamos dormindo, vai prestar continência lá, vai no tribunal lá, prestar o depoimento de tudo que nós fizemos durante o dia. E um detalhe, aí eu lembrei que um dia nós vamos comparecer no tribunal de Cristo, lá como fala lá em Coríntios, né? Todos comparecerão ao tribunal de Cristo para ser julgado pelas obras. Você não vai precisar falar nada, porque a tua alma todo dia sobe e vai aos céus, dá testemunho do que você fez naquele dia, ou deixou de fazer, entendeu? Aí já está tudo lá digitado, lá tudo os dados já estão todos lá, e você fala assim, não, você fez isso. Eu não fiz, não, fez sim, está aqui, tua alma narrou isso no dia tal, está lá, diz que vai ser descortinado tudo na tua frente. Então, não tem desculpa, nós que conhecemos a palavra, somos indesculpáveis. Então, a nossa alma vai narrar tudo lá dentro desse tribunal, o que nós fizemos e deixamos de fazer. E um dia nós vamos prestar conta disso. Então, por isso que nós agradecemos quando nós acordamos, porque o Eterno devolveu a nossa alma. E por que agradecer ao Eterno? É porque ele ainda teve fé em nós. Por isso que agradecemos, porque ele ainda teve fé em nós. Se ele devolveu a nossa alma, porque ele ainda teve fé em nós, e está nos dando mais uma chance, mais uma oportunidade de fazermos o que deveríamos ter feito no dia anterior e não fizemos. E se acordamos é porque ele ainda acredita em nós. Então ele acredita em mim, acredita em vocês. As nossas ações negativas criam uma energia negativa. Essa energia negativa eles chamam de anjos da morte. Tá? E essa energia negativa é uma força poderosa que nós criamos
quando fazemos as coisas erradas. Então, quando você faz alguma coisa errada, o Espírito vai lá e te convence daquilo que está errado, que você está fazendo errado, mas também você cria uma força poderosa que vai agir contra a tua vida e vai te acusar toda hora. E essas forças poderosas que criamos durante o dia, durante a noite, é impedir que nós possamos voltar a ver a luz do dia no dia seguinte. Na tranquilidade da noite, essas forças negativas imploram ao Eterno para que Ele não permita que a nossa alma volte. Então, nós temos um acusador, quando todo dia nós temos alguém que nos acusa diante do Pai, está lá o acusador, vai estar lá nos acusando, que a nossa alma foi prestar conta e está lá nos acusando, os caras fizeram isso, então ainda vai devolver a alma para esse cara? Então, e o Eterno, por misericórdia, devolve a nossa alma. Para quê? Para que a gente possa ainda ter a oportunidade de fazer o que nós não fizemos. Então, mesmo diante de todas essas acusações, o Criador nos dá mais uma oportunidade de mudarmos e revelarmos, ou de fazermos o que não fizemos no dia anterior. E por causa dessa chance, diante de tanta acusação, o Eterno tem fé em nós. Então o Eterno ainda tem fé em mim e em vocês. Nós estamos aqui por causa disso. E Ele nos devolve a nossa alma. E essa bênção, nós falamos da primeira oração da manhã, nos ajuda a fortalecer e proteger todas as bênçãos que nós vamos receber a seguir. Então, a lei é simples. Dou graças a Ti, Deus vivo e existente, que devolvesse a minha alma por piedade, grande é a minha fé em Ti. Só isso aqui já está explicado por que você faz essa oração. E deve ser feita ainda deitado, antes de você levantar. Amém? A segunda oração. Essa aqui foi pequenininha a explicação. A segunda oração de lavar as mãos, você vai ver a importância de fazer isso. Eu já tô condicionado agora de fazer isso. E quando nós tivemos aí o episódio da Covid, né, dizia que você tinha que lavar as mãos, né, lá até a altura do pulso, né, falava isso. Aí acho que criaram alguma coisa, não, tiraram da palavra lá, e aqui nós vamos ficar que você tem que lavar a mão até a altura do pulso. A segunda oração diz assim para a gente: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lavar as mãos. Detalhe importantíssimo: essa oração não pode ser feita dentro do banheiro, entendeu? Então você vai chegar no banheiro, lavar as mãos. Você pode lavar as mãos, escovar os dentes, lavar o rosto. Por favor, só lave o rosto depois que você lavar as mãos. Entendeu? Nós vamos explicar por que isso também. Mas lava as mãos, lava o rosto, escova os dentes. E, detalhe, as irmãs agora vão ficar meio braba. Sem enxugar a mão, você sai do banheiro. Sacode a mão, com ela mesmo molhada, sai do banheiro, dá uns 2 passos para fora. Aí você declara: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a lavar as mãos. Aí depois você enxuga as mãos. Mas você sai do banheiro sem enxugar as mãos. E você não recita essa oração dentro do banheiro. Então, essa bênção aqui afeta o decorrer de todo o nosso dia. Tanto no lado espiritual, quanto no lado material. O fato desse mandamento ser o primeiro a ser adicionado, nos mostra a importância dele na nossa vida. A lavagem das mãos é importante, porque quando dormimos, os nossos sábios afirmam que estamos uns 60 avos mortos, né? E onde existe morte, existe impureza. E por isso, até hoje, os sacerdotes provenientes da família de Arão não entram em cemitério, porque cemitério é um lugar de impureza. Então, as impurezas causam dificuldades que afetam a nossa vida diária. Então, eu escutei uma coisa interessantíssima aqui, aqueles rabinos ortodoxos mesmo, aqueles ortodoxos que são lá, quando eles vão viajar para algum lugar, lógico que ele vai passar em cima de algum cemitério, bom avião, bom, ele vai passar, eles se forram de plástico, eles vestem plástico em cima da roupa deles, para garantir que eles não se contaminem, porque vão passar em cima do cemitério. Olha como é que o troço começa a ficar. O inimigo, que um dia nós já servimos,
fazia questão que você fosse para o cemitério, né? Fazer oferenda, não sei o quê. Não sei. O Eterno falando que o sacerdote da família de Arão não pode nem passar na porta do cemitério. Tá? Não é o nosso caso, porque nós não somos descendentes da família de Arão, mas eu estou dando uma explicação de porquê disso da impureza, né? Então, onde tem morte, tem impureza. O significado de lavarmos as mãos não é somente limpá-las, e sim para podermos retomar e pegar a nossa alma de volta. Durante a noite, quando dormimos, muitas forças negativas aderem ao nosso corpo. O corpo está inerte, é a hora que o teu corpo está mais frágil, porque você está dormindo, então, você sentava, o teu corpo está morto, você está mais vulnerável e, na hora do sono, as forças negativas atraem o teu corpo. Então, já escutei que tem gente que diz que não vai querer dormir mais, né? Porque a nossa alma não está em nós, né? Então, se não está em nós, nós estamos mais suscetíveis a seus ataques do inimigo. E essas forças negativas, percebendo a ausência da nossa alma, vem nos atacar. E por isso, muitas vezes, nós temos pesadelo. Muitas vezes, o diabo está querendo me matar. É verdade, eu sonho, mas o sonho é verdade. Entendeu? Então, muitas vezes, você tem esses sonhos. E é o inimigo realmente querendo nos matar. As nossas mãos funcionam como imã. Tudo você pega. Aí eu estou lembrando aqui agora do meu neto, né, do Gael, 1 ano e 3 meses, é tudo com a mãozinha e tudo na boca. Atrai, é tudo na mão, tem que tocar tudo, né? Nós fomos criados e ensinados com objeto de contato, né? Tudo é motivo de contato, né? Tem que pegar um negócio, não sei, tem que sempre pegar, as mulheres vão, eu sei que vou com a Fátima na loja, vai comprar um negócio, um tecido, tem que meter a mão, não esfregar no tecido para ver se é bom, vai comprar não sei o que, é isso aí mesmo. Então a mão é um imã, a nossa mão é um imã. E ela atrai todas as forças, as positivas e as negativas. Mas como nós estamos dormindo, ela vai atrair muitas coisas negativas. Mas elas são criadas por quê? Não é pelo inimigo, não é por nada. Essas forças são criadas por nós mesmos. Pelo nosso dia a dia, aquilo que eu falei já, pelo que nós fazemos e pelo que nós deixamos de fazer, essas forças são atraídas. E as nossas mãos acumulam 80% do que pecamos durante o dia. Então, quando você levantar agora e recitar a primeira oração, não esfregue os olhos, né, a cara, não. Vai primeiro, lava a mão, depois você esfrega o olho e a cara. Isso é uma área de conexão, a nossa mão é uma área de conexão com todas as atividades do nosso corpo. Tudo você faz com a mão. Até falar, né? O italiano é que fala muito com a mão, né? Nós também. Então, e tudo é formado através disso. Porque as nossas mãos estão relacionadas com as nossas ações. Aí, bota a mão no bolso, né? Alguma coisa. A nossa alma, além de subir para os céus para relatar o nosso dia a dia, nesse momento, ela também está recarregando as suas energias. Então, ela pega tudo aquilo que ela subiu naquele dia, leva ao Eterno e está recarregando as suas energias já também, para voltar para a gente com a energia recarregada. Para você acordar com uma nova energia. Então, de acordo com os sábios da Kabbalah, a Kabbalah é um estudo judaico, né, sobre numerologia e outras coisas. O pensamento negativo é a causa do comportamento negativo das pessoas. Então você pensa mal, você age mal. Você pensa bem, você age bem. Então aquela história do coitadinho, dia, vida, azar, o cara vai ser sempre um coitadinho, um azarado, porque ele é reflexo do que ele pensa. Então é um comportamento negativo e vai fazer alguma coisa, uma sequência negativa na tua vida. Então o segredo aqui está em nós controlarmos o nosso pensamento e também perdoar e pedir perdão. Aí Pedro fala para João, mas quantas vezes eu tenho perdão ao meu inimigo? 70 vezes 7? Por hora, 70 vezes 7 por hora. Perdoar. Mas e aí? Eu repreendi isso em nome de Jesus, mas eu falei para minha irmã isso, que ela tinha que perdoar. Ela falou assim, eu vou para o inferno, mas eu não perdoo. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Tu ainda tem que aprender isso. Entendeu? Então,
nós controlarmos nossos pensamentos, perdoarmos o perdão. Os sábios ensinam que as energias positivas estão conectadas às causas, ao nível da realidade, e a energia negativa está ligada ao efeito. Então, ao lavarmos as mãos, nós cumprimos 2 objetivos. Descartamos a energia negativa que aderiram às nossas mãos e nos conectamos com a causa da realidade, não somente o efeito. E dessa forma, o ato de lavar as mãos nos ajuda a ter um dia mais produtivo e satisfatório. Então, a gente lava a mão para tudo, né? Então, por que você não lava a mão agora simplesmente obedecendo uma oração? Lavar a mão. Por que não faz isso? É difícil? Não é? Então, se nós analisarmos essa palavra dessa bênção, no interior das últimas 3 palavras que você juntar aqui, que nos ordenaste a lavar as mãos, encontramos um código extraordinário. E se juntarmos a primeira letra de cada uma dessas palavras, formamos a palavra ani. Ani significa pobre. Porém, se tomarmos as 3 últimas palavras, também que é L, T e R, elas possuem o mesmo valor numérico da palavra ashi, que significa rico. Então, com essa bênção aprendemos que quem é pobre, aqui está falando de humilde, e dirige as suas preces ao Eterno, atrai para si riqueza. Se eu submeto ao Eterno, me humilho diante dele, elevo as minhas preces a ele, ele me devolve riqueza. O problema é que as pessoas acham que é só isso, né? Agora, quem se sente superior aos demais, atrai somente pobreza. Esse é o motivo que muitas pessoas não têm dinheiro, porque lhes falta humildade. Quem é soberbo atrai pobreza. E esse é o motivo de muitas quedas. Lavamos nossas mãos até a altura dos punhos, eu falei que até a altura dos punhos, a cada manhã, transformamos a energia da pobreza em energia da riqueza, energia da prosperidade. Eu estou expulsando tudo de ruim que a minha mão acumulou durante o sono, os 80%, estou jogando fora e estou trazendo a prosperidade para o nosso dia. Então, devemos lavar as mãos pelo menos 3 vezes, né? 3 vezes que eu passando a mão de uma água para outra, lavando bem, não é só esfregando as mãos e limpando as bem. E o motivo de nós procedermos dessa forma é que nós estamos liberando as energias negativas e atraindo as energias limpas e puras para o nosso dia a dia. Aí depois disso, de lavar as mãos, é que nós devemos lavar o rosto e lavar os dentes. O Tiago está sendo premiado, que é a segunda vez que já escuta, né? O Tiago, na quarta-feira, na nossa reunião, eu ministrei sobre isso. Então, ao analisarmos essa bênção, aparecem 13 palavras. E fazendo essa menção, logo aparece que nós invocamos, nessa bênção aparecem 13 palavras, e nessas 13 palavras estão invocando a misericórdia divina. Olha só a conexão de uma coisa para outra. Então, também tem aqui relatado a misericórdia divina, também tem aqui relatado um estudo sobre pobreza, sobre o pobre, né? Que diz assim, você da palavra pobre, como nós falamos aqui. No nosso português é desprovido, escassez, pobre de terra, pobre de imaginação, pobre de atitude, pobre de palavra, pobre de ideias. Mas quem tiver a visão de Deus nunca será pobre. Quem tem a visão alcança sempre a dimensão mais elevada da vida. Dimensão para produzir, dimensão para prosperar, dimensão para crescer em todas as áreas, dimensão positiva, dimensão de autoestima. A promessa que Deus fez ao Adão, lá o primeiro homem, crescer, multiplicar, transformar, possuir a terra, dominar. Isso não morreu, está até hoje aqui, nós estamos falando sobre isso. Pobre de espírito é aquele que se inclina na palavra. Quando nós falamos aqui nos domingos aí, trazendo as parábolas de Jesus no contexto original, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Não está falando do cara miserável, não está falando do pobre de espírito, aquele cara que se esvazia de si mesmo para ser cheio do eterno. Esse é o pobre do espírito que a palavra fala para a gente. Então é aquele que se inclina na direção do vento, sempre a favor do vento. O vento simboliza o espírito. Aquele que se inclina para obedecer a voz do espírito é aquele que é o bem-aventurado. Então, eles é que formarão o reino. São pessoas de espírito ensinável, é o que nós estamos fazendo aqui.
Então, tem várias outras explicações aqui sobre a pobreza, mas depois a gente vai ler, depois nós vamos passar. E vamos lá. Devemos tirar todo e qualquer acessório antes de lavar as mãos. Relógio, anel, pulseira, tudo isso aí na mão você tira. Aliança, para poder lavar as mãos. Por quê? Porque isso aqui é um ponto de contato. Entendeu? É uma lembrança, lógico, que de aliança do Criador dos Cruz, mas é um ponto de contato. Quando eu tiro, se eu lavar a mão com isso, a impureza está aqui. Ainda está aqui. Então eu tiro para lavar as mãos, tirar toda a impureza, depois eu coloco no lugar de novo. Então, porque a impureza não está aqui. Ele está cobrindo uma parte do teu dedo que está com impureza. A impureza não está no anel, mas se eu botar aqui, está até a marca aqui do anel, da aliança, a impureza fica aqui embaixo. Então, se eu não lavar aqui, a impureza vai continuar aqui. Então, sabe dizer que você tem que tirar até o anel, a aliança, relógio, o que você tiver. Inclusive, o judeu, quando ele vai usar o tefilim, né? Ele não pode usar tefilim de relógio, de anel, de aliança, né? Ele tem que tirar tudo. Então, tem muita gente que diz que é judeu e está fazendo a oração com tefilim, com relógio, com tudo. Fala, pastor Wilson. A pastor li ouvir que os judeus, pelo menos parte dele, não parte de foro do casamento, pelo menos durante o tempo, não sei se é até agora, de usar aliança. Mesmo os casados não usar aliança. Não sei se permanece ou se só eles fazem assim. Eu também não sei. Vamos pesquisar. Essa eu também não sei, não. Mas Eu não sei precisar sim. do uso de aliança. Não tinham ou não tem, pelo menos alguns deles ainda o hábito, né? Isso não é necessário. Embora na nossa cultura, né? É para mostrar a outras pessoas, até pedir mais atenção. Sim, sim. E a gente já está compromissado. Isso. E a aliança, essa aliança aqui, não é só o compromisso com a minha esposa, não. Você está mostrando para o mundo que você tem um compromisso com o Eterno. Essa aliança também mostra que você tem um compromisso com Ele. Então, essa questão do judeu não fazer assim, eu também não sei, vou procurar saber. Idolatria. Tem a ver com idolatria. Idolatria. Se a tua esposa vai usar uma aliança, você que deu. Você comprou a aliança para ela, né? Então é você que vai ser executado por um marido que tem uma aliança assim, assado e tal. É uma aliança só entre pessoas. Só que a aliança do casamento, você pouca gente liga nesse negócio. A palavra aliança do casamento não é essa daqui. É o caboclo. É o caboclo que está fala, né? Você na enfermidade, na saúde, na pobreza, na riqueza e tal. Tudo isso. Isso é que é a aliança. Entendeu? Essa que é firmada. Então o judeu considera isso. Enquanto nós, no Ocidente, a gente, quer dizer, alguns países, né, usa aliança. Outros nos Estados Unidos não usa aliança, usa anel. Quando o cara quer casar com ela, então anel. Isso é um anel para ela. E até outros países, no Brasil, nós usamos aliança na mão esquerda. Né? Em países latinos, hispanos, a pessoa casada usa na mão direita. Né? Então, isso é um hábito que foi entre os homens. Então, é sinal de idolatria. Quando o Jorge falou ali que se tira aliança assim significa impureza, é porque essa aliança aqui, ela foi feita por quem? De repente você não sabe se quem mostrou essa aliança foi o Pai Santo, entendeu? Foi uma mulher, foi um ateu, foi uma discernida, foi alguém inimigo, entendeu? E você pegou, comprou dele e botou na mão da sua esposa. Então por isso é que ele não costuma usar, entendeu? E você sabe que os judeus são os maiores joalheiros do mundo, né? Apesar de não ter nenhuma mina de ouro nem de nada em Israel. Mas eles são contra esse negócio. Então quer dizer, quando eles fazem consagrando, né? Um dia eu trouxe vinho um azeite de lá, aquele azeite que eu trouxe, eu comprei o azeite, veio para o irmão lá que frequentava a sinagoga deles, ele levou para a sinagoga, ficou lá 3 dias com ele, eles orando, o rabino orando, só depois me entregaram o azeite.
Aí eu trouxe esse azeite já consagrado por ele, entendeu? Porque até o azeite tem que passar por processo de consagração. E essa aliança que ele falou, você está com a aliança na mão, você está lavando as mãos para se purificar, mas você está com a aliança que foi o ateu que fez, que o dele, o assassino. E um detalhe, no nosso costume aqui, né, de usar a aliança na mão esquerda, né? Por que no dedo anelado na mão esquerda? Porque o dedo anelado da mão esquerda é o único do corpo que tem uma veia ligada direto no coração. Eu coloquei a aliança com a minha esposa e com o Eterno. É o único dedo que tem uma veia ligada no coração. Então, lavar as mãos afeta todo o nosso dia a dia, e os fatos e os sábios, por que adicionaram essa ordenança como a primeira? Porque ela é de suma importância para a nossa vida, porque quando dormimos, 1/60 do nosso corpo está morto, e a nossa alma vai ao céu prestar conta. Então, quando dormimos, adquirimos muitas impurezas que nos atacam durante o nosso dia. Quando estamos no sono, estamos mais frágeis, procurando nos destruir, nos acusamos diante do Eterno, e essas impurezas são tão poderosas que a primeira coisa que devemos fazer para amanhã é removê-la lavando as nossas mãos. No templo, os sacerdotes da família de Arão, antes de começarem o seu serviço, eles lavavam não só as mãos, mas também as pernas. Aí você vai perguntar para mim assim, então por que nós só estamos lavando a mão, não estamos lavando a perna? Porque nós não temos o grau de elevação espiritual que eles tinham. Nós podemos lavar e não vai sair. Na mão sai, nas pernas não sai. Então, é explicado que o grau de elevação para você poder tirar a impureza das suas pernas é tão grande, é tão elevado, que somente o sacerdote conseguiu alcançar isso. O sacerdote da família de Arão, não é qualquer um não, que conseguiu alcançar isso. Então, mas diz que para nós, lavando as mãos já é suficiente. Então, e se nós somos chamados de sacerdócio, nação santa, povo eleito, povo escolhido, por que não lavar as mãos direito? Por que não lavar as mãos direito? Então, eu estou começando, eu estou pegando, de viajar, de fazer e de estudar, cada coisa que eu faço isso não é paranoia não. Cada coisa que eu faço, que eu sinto que eu fiz uma coisa que podia causar impureza, eu vou lá e lavo a mão. Eu já tinha uma mania de estar sempre lavando as mãos, e agora eu estou colocando mais isso, de lavar, ter cuidado de lavar as mãos. E essa oração que você pode recitar ela toda vez que você lavar as mãos. Só que tua casa vai bem molhada, né? Que você fizer isso toda hora, sair do banheiro, lavar a mão, então, cuidado, que fala que a esposa vai brigar porque não lavou as mãos. Então vamos lá. Mas impureza não é pecado. Fala, mas é pecado. Não, impureza não é pecado. Só que a impureza vai atrapalhar todo o nosso dia. Aí, chega atrasado no trabalho, o carro não pega, fura pneu, tomou fechada, engarrafamento, um monte de coisa vai atrapalhar o teu dia, e você faz assim. Dei azar, deu nada, cara. É a impureza que está atrapalhando o teu dia. Quando a nossa alma volta para o corpo que nós acordamos, ela entra pela nossa cabeça, vai enchendo o nosso corpo e para aqui. Ó. Para aqui, porque aqui, daqui para cá está cheio de impureza. Ela só volta depois que você lava a mão. Ela só preenche depois que você lava a mão. Hoje não fazendo ele para nós pernas, que eu expliquei por causa da elevação. E a única maneira de eliminarmos a impureza das mãos é lavando. Essa bênção, como eu falei, não deve ser pronunciada dentro do banheiro, porque você deixou a impureza lá lavando as mãos. Então você tem que pronunciar ela quando você sai do banheiro. Deu dois. Tem que ser dita com a mão molhada e depois você seca as mãos. O judeu tem um costume, já o mais ortodoxo, de ele não andar mais de 4 metros depois que ele levanta, recita a primeira bênção, andar mais de 4 metros até o banheiro. Então, aí tem gente que fala, mas o banheiro é longe. Aí, usa uma canequinha, uma bacia, no teu quarto, lava a mão primeiro. Acordou, lava a mão, recita e depois sai. Mas, então, para ver o nível de comprometimento com as coisas. E nós vamos destacar 3 princípios principais dessa oração que nós estamos fazendo aqui.
de lavar as mãos. Primeiro, agradecimento ao Eterno. Segundo, louvor. E o terceiro, um pedido. Então, primeiro, antes de pedir, você tem que agradecer e louvar, para depois você pedir. Salmo 139, verso 14, diz assim: graças te dou, porque de um modo assombroso foi feito, maravilhosamente. As tuas obras são maravilhosas. E eu sei muito bem isso. Então, você está o quê? O nível de agradecimento que você vai fazer ao Eterno, de louvar o nome dele. E aí a gente fala, acho que é só obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Não, é o agradecimento diário que você tem que fazer por todas as coisas. Então, esse salmo que Davi escreve, você acha que Davi criou isso? Não. É a mesma coisa que Adão falou lá quando foi criado. Graças te dou, porque de uma forma maravilhosa eu fui formado. Davi não criou nada, Davi repetiu o que Adão falou lá no começo quando foi criado. Nesse salmo 139. Os atributos da misericórdia de Deus são atributos derivados da passagem bíblica lá de Êxodo 34, 6 ao 7, onde o Eterno revela a Moisés o pecado do bezerro de ouro. E os atributos do Eterno são uma descrição das qualidades divinas que enfatizam a misericórdia e o perdão. Então, o Tiago me municiou com esse material que eu ainda não tinha, ele mandou, eu coloquei aqui, amém? Então, diz lá os 3 atributos. Adonai, misericordioso, antes que uma pessoa peque, mesmo que ele saiba que a pessoa está destinada a pecar. Segundo, misericordioso após a pessoa ter pecado e se arrependido. Terceiro, Deus Todo-Poderoso, que oferece conforto e força. Quarto, compassivo. Deus diminui o sofrimento e o castigo. Quinto, gracioso. Deus concede graça e bondade, mesmo que não seja merecida. Sexto, longânimo. Deus é paciente e retarda a ira. Sétimo, abundante em amor e em bondade. Oitavo, verdade. Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Nono, guarda a bondade por milhares de gerações. Décimo, perdoa a iniquidade. 11º, perdoa a transgressão. 12º, perdoa o pecado. 13º, purifica. Deus limpa o pecado daqueles que se arrependem. Então, esses atributos são recitados durante os momentos de oração. Quando a gente está fazendo essa oração, todos esses atributos do Eterno estão ali nessa oração. E nos incentivando a nos arrepender no dia a dia e a seguir o caminho correto. Amém? Vocês estão conseguindo entender, acompanhar? Fala, Tiago. A água também é associada à sabedoria. Sim. A água também é associada à sabedoria, acaba. Isso. Quando às vezes o lavar das mãos, é como se você estivesse reconectando a sabedoria e a atividade. Você está trazendo, como eu falei aqui, você está lavando as mãos para poder pegar a tua alma de volta com as mãos limpas e puras. Então, terceira oração. Depois de fazer as suas necessidades fisiológicas, deve-se lavar as mãos e dizer: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que formaste o homem com sabedoria e criaste nele órgãos com orifícios. Revelado é sabido diante do teu glorioso trono que se um órgão fechado se abrir, ou um órgão aberto se fechar, o ser humano não sobreviverá nenhuma hora. Bendito sejas tu, eterno, que saras toda a carne e fazes maravilhas. Recitar essa bênção de manhã restaura a energia da saúde do corpo. Pois ser saudável não é necessariamente somente ter saúde, pois a saúde surge de uma consciência correta. Então, se você acordou com um pensamento positivo, a saúde vai assimilar o pensamento positivo. Se acordou com o pensamento negativo, a saúde vai acumular o pensamento negativo. Essa bênção podemos meditar com o objetivo de resgatar a nossa consciência original e divina, que cria comportamentos saudáveis e pessoais. Quando está falando de resgatar essa consciência original aqui, divina, é a mesma consciência que o Eterno está querendo resgatar em nós, que Adão tinha lá antes do pecado, a consciência original e divina. Olha o processo todo de uma oração. Então vamos lá.
Essa bênção possui 45 palavras, que é o mesmo, a Kabbalah diz que é o mesmo valor numérico da palavra Adão, o perfeito, né? Que foi criado à imagem e semelhança do Eterno. Em outras palavras, Adão foi criado com consciência divina e limpa, né? Quando recitamos essa bênção, injetamos a luz da criação no nosso sistema imunológico. Está recitando, Deus está injetando a criação no teu sistema imunológico, fortalecendo, estimulando, para permanecermos cheios de luz e recarregarmos durante o dia inteiro. A tua alma subiu, está prestando conta, está se recarregando, vai entrar em você e você vai estar carregado o dia todo, carregado de forças positivas. Eu espero, né? Agradecemos ao Eterno por ter formado o homem com sabedoria e inteligência para filtrar o que tem que entrar e o que tem que sair do nosso corpo. Então, um órgão aberto se fechar, você morre. Aí abrir um órgão aberto fechado se abrir, você morre. Então você tem que filtrar aquilo que vai ficar no teu corpo e em teu corpo. Aí você fala, mas quando Jesus falava com Jesus lá, teus discípulos não davam mão de comer, não sei o que. É outra história, não tem nada a ver com isso aqui. Jesus está lá, nessa passagem, Jesus está confrontando os fariseus e hipócritas, porque nem todo fariseu era hipócrita, mas tinha a banda suja lá, está confrontando eles, dizendo que eles ensinavam e não faziam. Então é outra história, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quando recitamos essa bênção, injetamos a luz da criação, agradecemos ao Eterno por ter filtrado, nos dar a inteligência, filtrar o que tem que ficar e sair. E segundo a ciência, vamos entrar um pouquinho na ciência, né? O DNA é o nosso código genético, né? E existem 4 blocos básicos no DNA genético, que são as palavras A, T, C e G. Cada uma dessas palavras forma uma sequência química diferente, de tal forma que cria a sequência de instruções para que o ser humano seja construído. Portanto, não é por acaso que o tetragrama Yud, Re, Vav, Re, 4 letras, representa a base da genética espiritual. O nosso DNA espiritual é o tetragrama Yud, Re, Vav, Re. Então, essas 45 palavras ditas aqui, dessa bênção, possuem o mesmo valor numérico da palavra Adão, o perfeito. 26. Hã? 26. Não entendi. 26. Na gematria. Isso. Pastor Wilson. Quando pronunciamos essa bênção, estamos harmonizando a luz divina da criação com todos os sistemas que existem dentro de nós. Você está harmonizando tudo dentro de você, como fez Adão lá no Éden antes de pecar. Amém? A oração 4. Vou tomar um cafezinho aqui que eu fui abençoado. Quentinho. Deus meu, a alma que me deste, pura, tu a criaste, tu a formaste e tu a insuflaste em mim. Não é soprou, não, é insuflou, tá? Dentro de você, não. Não, ele jogou dentro de você, está lá dentro de nós. Tu a conservas em mim e um dia tomarás e restituir-me-á na vida futura. Em todo o tempo que a alma estiver em mim, confessarei perante ti, meu Deus e Deus de meus pais, que tu és soberano de todas as obras e Senhor de todas as almas. Bendito sejas tu, Eterno, que restitui as almas aos corpos mortos. Essa é a 4ª oração. Mas eu vou voltar aqui rapidinho, que eu, falando nas orações 2 e 3, de lavar as mãos e de você ir ao banheiro, porque tem pessoas que acordam, vão direto ao banheiro fazer suas necessidades. Então, você pode juntar a oração 2 e 3 e recitar as duas juntas. Não, eu tenho a obrigação de lavar as mãos e depois ir ao banheiro para fazer a 3ª oração? Não. Você pode fazer tudo antes e recita a 2ª e a 3ª oração junto. Que acaba a gente lavando a mão 2 vezes, que quando acorda, essa oração aí lava a mão. Aí depois que vai ao banheiro.
Aí lava a mão de novo para fazer essa oração de novo. Uhum. Aí nesse caso já faz de uma vez só. E tem gente que acorda de manhã e vai logo tomar banho. Imagina você ter que sair do banheiro todo molhado para recitar lá fora. Então, mas são detalhes que a gente tem que entender. E a segunda oração de lavar as mãos é a terceira de você fazer as suas necessidades de lavar as mãos. Se você fizer tudo junto, não tem problema nenhum, tá? Você pega e faz as duas orações, não tem problema nenhum, mas você está fazendo na sequência. Então, a quarta oração. Quando dormimos, nós já falamos aqui, nós temos uns 60 avos de morte, e toda vez que acordamos, o Eterno devolve a nossa alma. E aqui nós estamos agradecendo a Ele por isso. A alma é que nos ajuda a cumprir a nossa missão espiritual aqui na Terra e a superar o nosso desejo egoísta do nosso corpo. O corpo deseja sempre ficar inerte, sem fazer nada, buscando prazer para si mesmo, cumprir as obras da carne, né? Gálatas 5, do 19 a 21. O corpo deseja tudo isso, cumprir a obra da carne. Porém, a nossa alma, ao contrário do corpo, é que vai nos ajudar a não ceder a tentações. Não ceder a tentação. A alma quer ficar de bobeira, sentada na rede, entendeu? E a nossa alma é que nos impulsiona isso. O corpo quer ficar, a nossa alma nos impulsiona a ficar inquietos, né? Lá em casa fala assim, você é muito inquieto. Eu falei que minha alma me sacode muito. Entendeu? Então, para trazermos a nossa alma totalmente de volta, depois de acordarmos, é necessário fazermos essa oração. E é porque, quando nós fazemos essa oração, nós estamos atraindo a nossa alma de volta ao nosso corpo. Essa conexão ajuda a alma a passar pelas barreiras dos mundos, para que ela consiga descer e restabelecer o nosso corpo. Como eu falei, nós dormimos, a nossa alma vai aos céus prestar contas. Então, existem 7 céus, mas a nossa alma vai pelo menos nos primeiros 4 céus. Ação, primeiro. Formação, o segundo. Criação, o terceiro. E emanações, o quarto. Então a nossa alma sobe, vaga nesses 4 céus, prestando conta do que vai fazer, do que você fez durante o dia. Só que quando você acorda, ela precisa descer. Então, quando você recita essas orações, a alma é criada um túnel que tua alma desce sem barreiras para entrar no nosso corpo de volta e retomarmos a nossa consciência. Essa bênção é como um cordão umbilical que a mãe tem com o filho, né? Essa bênção nos sustenta com a quantidade necessária de luz e energia para manter o nosso corpo ligado à nossa alma. É o cordão umbilical. Aí a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos acontece quando a alma toma o pleno domínio do corpo. Levanta. A alma toma o pleno. É isso aí. Toma o pleno domínio do corpo. 5. A quinta. A bênção. Bendito sejas tu. Nós vamos entrar na sequência de bênçãos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que dás ao galho inteligência para distinguir o dia e a noite. Primeira vez que eu li isso aqui, eu falei, mas por que o galo? Por que o galo? E muitos de nós devemos ter feito essa pergunta, mas por que o galo? Aí ele vai explicar que o maior dom que nós temos, como seres humanos, é o poder do livre-arbítrio. Né? Livre-arbítrio você tem aqui, fazer ou não fazer a vontade de Deus. Esse é o livre-arbítrio. De acordo com a Kabbalah, existe um sentido oculto nessa expressão, diferenciando o dia da noite. Essa frase revela o poder que nos foi dado pelo Eterno para que possamos escolher a luz ao invés das trevas, o bem ao invés do mal. Essa bênção nos dá a oportunidade de distinguir entre esses dois opostos que estão ocultos nesse nosso dia. Essa bênção
quando relatada pela manhã, nos dá o poder de discernir espírito. Quando a gente relata, sabendo, discernir espírito. E eu quero sempre falar que é o dom que a igreja mais devia buscar nos últimos dias. O dom de discernir espírito. Porque o que tem de enganador, meu irmão, aí dizendo que é homem de Deus, que é mulher de Deus, principalmente na internet, aí tu vai escutar. O pessoal me manda vídeo, eu olho, quando eu olho, eu faço assim, nem vejo, jogo fora. Entendeu? Então, nos dá o poder de discernir espírito. E é um poder que nós temos que pedir ao Eterno todo dia, poder discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Não fazer aliança com o inimigo, porque muitas das vezes as coisas não dão certo, porque nós estamos fazendo aliança com o inimigo, achando que é o amigo. Não estou falando só lá fora do mundo, não, estou falando até dentro da igreja. Entendeu? Estou falando para nós e estou falando para dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja que não quer ver o teu bem, quer ver o teu mal. Infelizmente é isso. Então, se o Eterno dá inteligência para o galo, para ele discernir entre o dia e a noite, quanto mais a nós, homens de pequena fé, né? Somos nós, não nos dará a capacidade de discernir o Espírito. Essa bênção é um clamor ao Eterno para nos revestir de sabedoria, para podermos discernir entre as luzes e as trevas, entre o bem e o mal. Esse é o maior discernimento que nós temos que ter, discernir entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. Escolheis a quem deve seguir. Ó, Deus é mamão. Você não pode servir a dois senhores. O galo que aparece nessa oração, olha só agora o porquê do galo. O galo que aparece nessa oração é um código do arcanjo Gabriel. Miguel é o arcanjo da água, Gabriel é o arcanjo do fogo. Joaquim, as relações de galo, eu estou lembrando aqui que muita gente dizia, até quando o Jesus falou para Pedro, né? E que até que antes que o galo cantasse, ele negaria 3 vezes. Eu vi algumas explicações de que o próprio Israel, o galo, né, o animal, ele é tido como um dos impuros, parece que é porque cisca, estou querendo lembrar o certo, mas senhores, gentileza ajude, e de que então esse galo que cantava era uma espécie de pessoas que tocavam uma espécie de treta pela manhã, no sentido desse, tem a ver com esse tal galo. Eu vou deixar o apóstolo explicar. Essa informação é falsa. Isso se ensina no seminário brasileiro, eu também aprendi assim. A palavra galo, seria Galícia. O que era Galícia? Galícia eram os soldados que estavam no serviço de madrugada, durante a noite. Então, eu cheguei na escola, em volta de Jerusalém. Uma torre aqui, uma torre lá, e não tinha rádio de comunicação, não tinha nada, né? Então tinha uma lanterna para sinal. Então eles usavam a Galícia, que era uma trombeta assim, meio comprida, fina, e o sol aqui tocava aqui, o outro lá respondia que estava tendo, o outro respondia, todo mundo respondia. E era um som que eles sabiam que era aquilo. Aí disseram que o galo era impuro, né? Como está dentro de Jerusalém, e por isso, na verdade, a Galícia do soldado, é como se diz assim, quando o da Galícia tocar em 3 vezes, o soldado 3 vezes, o soldado é negado. Nossa, eu fui aprender isso lá em Jerusalém. Eu pensei que o pessoal vai dizer, não, isso é mentira, não estou nada disso aqui. É galo dentro, só do galo é tudo não. Galo tirado de presa. As pessoas tinham galo dentro da cidade. Não tinha problema nenhum. Sobre ter animal é puro, né? Mas o caso do galo, da galinha, não porque estuda que comida, galinha tudo. Então, na verdade, foi galo de verdade mesmo. Né? Quando a gente vai na casa onde Cristo ficou preso, né? Onde ele ficou preso do processo ainda cenas, levado para essa casa. Essa casa, você ficou preso num buraco, apesar do buraco, você vai entrar assim, eu consegui entrar até o meio e voltei porque deu falta de ar. Mas ali, nessa casa, ela ainda está fora dos muros. Está do lado do muro, mas está fora do muro.
O problema é que dentro de Jerusalém também tinha galo, entendeu? Então, na verdade, Quem é que viu o galo? na verdade, ninguém viu. Ouviram o galo cantar, entendeu? E provavelmente pessoas dentro da cidade. E até hoje, nessa casa, fizeram uma estátua de um galo. Eu falei que tem a estátua de um galo e tem a estátua de Pedro desesperado, chorando, porque traiu a eles. Daí eles entraram na cidade. Então, na verdade, galo ali é galo mesmo. Não tem que ficar nisso, tem que soltar, nem problema não. Isso se ensina no seminário brasileiro, na teologia sistemática, mas isso é muita história que inventa e a gente não sabe, né? Aí quando você vai ver o original da história, você vai ver que certos aprendizados que a gente tem aqui, eu também falei isso muitas vezes. Depois eu fui aprender que não é nada disso, né? Galo meu. E realmente o galo é uma espécie de. Essa é a palavra certa. O galo é uma espécie assim, de despertador de Deus, vamos dizer assim, despertador de Deus, né? Por quê? Porque na cidade nós não temos assim. A gente tem celular, tem despertador, tem tudo, a gente precisa do galo. Né? Aqui mora na zona rural, no interior, então você tem que olhar de madrugada, sem celular, o galo é o despertador dele. O galo é que desperta para orar. O galo cantou e levanta para orar. Você sabe disso, né? Até porque tem aquela impressão, vamos dizer assim, que o galo cantou, vou orar logo, não vou trair Jesus Cristo. Vou orar, vamos ser igual a Pedro. Mas foi galo mesmo. Amém. Então nós vamos entender que fazendo essa oração sobre o galo é um código do arcanjo Gabriel, que vem da palavra hebraica kevurá, que quer dizer disciplina e severidade, que também significa superar, ou seja, exercer o livre-arbítrio entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. E isso exige um esforço nosso para superar as nossas fraquezas e não sucumbirmos na preguiça espiritual. Porque nós somos preguiçosos até para orar. Amém? Então, mais uma bênção. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que abres a vista aos cegos. Chamamos essa bênção para abrir os nossos olhos. E é atribuída ao rei Davi, que foi conhecido por ser um grande guerreiro durante o dia e um grande sábio cabalístico e compositor à noite. Davi fez uma profunda observação que está relatada no Salmo 135, versos 16 e 17, que eu não vou ler agora, depois vocês leem. Vocês vão receber isso, depois vai estar lá também no PDF, vocês vão ver lá e vocês abrem lá para ler. A Cris abriu ali, ela vai ler. Então, Salmo 135, versos 16 e 17. Você 135, 16 e 17. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Nem fôlego há algum em suas bocas. Amém? Muitas das vezes, nós achamos que estamos vendo alguma coisa. Falar da vida da Davi. Porém, a realidade é o contrário. Pois nos tornamos cegos para várias oportunidades, inclusive de negócios que o Eterno nos dá, porque estamos cegos espiritualmente. Ou deixamos de ver uma situação eminente por falta de visão espiritual. Está vendo só com a vista, não está enxergando. Você está vendo, mas não está enxergando. A diferença de ver e enxergar. Então você está vendo com o olho carnal, não está enxergando com o olho espiritual. E essa bênção nos faz isso. O real poder dessa bênção é ajudar a intensificar a nossa intuição e a nossa percepção, para que possamos ver a verdade que às vezes nos está escondida. Então, a verdade às vezes está escondida, você tem que buscar os caminhos para isso, e a oração vai te entregar isso. Então vamos lá, a primeira bênção que nós falamos aqui é a bênção do discernimento espiritual. Essa bênção que é a segunda é a bênção da visão espiritual, para aproveitarmos o que é bom e evitarmos o que é mal. A primeira
é o discernimento, a segunda é a visão, para você reter o que é bom e tirar o que é mal. Amém? Próxima bênção. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que dás liberdade aos prisioneiros. Essa bênção diz que a pior prisão é manifestada na nossa mente, nos nossos pensamentos, no nosso comportamento. Essas ações podem identificar quem é livre ou alguém que é cativo, que precisa de libertação. Então não é o culto de libertação, sai, nada disso não. É libertação. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Libertar o quê? Você tem que libertar a tua mente para poder libertar o teu corpo. O que adianta fazer culto de libertação, expulsar demônio, e você sai, o demônio está lá fora te esperando de volta, aí dando teu corpo de novo, e você continua, vai no outro. Está fazendo entrevista com o diabo. Então, muitas das vezes achamos que vemos alguma coisa, não vimos nada, né? Porque estamos cegos espiritualmente. E deixamos de ver por falta de visão espiritual. O real poder dessa bênção é ajudar a intensificar a nossa intuição, a nossa percepção, para que possamos ver a verdade. E então voltei lá e pulei aqui, vamos lá. Voltar na bênção 7. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que dás liberdade aos prisioneiros. A pior prisão é aquela do nosso pensamento, que é no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Para poder identificar quem é livre, quem é cativo. E nós não temos bola de cristal, vamos obter as coisas num passe de mágica, né? Eu quero isso. Quem fazia isso era Adão, o primeiro homem puro. Adão ia cuidar do jardim do Éden lá, tudo, mas ele não precisava fazer nada, era só ele abrir a boca e falar que tudo ia acontecer. Essa oração está dizendo para a gente que se a nossa mente é liberta, o nosso corpo é liberto, a nossa boca é santa e pura. Então, por isso que, quando o apóstolo falou aqui que o exemplo da aliança lá que o judeu não usa, porque eles prezam pela palavra. A palavra que sai da boca tem muita importância. Então, aquilo que eu sempre falo, a nossa palavra tem que ter um peso espiritual muito grande. Aquilo que nós temos que falar, nós temos que cumprir. Mesmo que saímos perdendo em alguma coisa, abriu a tua boca e empenhou a tua palavra, faça. Então, é aquilo que eu sempre brinco com muito o pessoal. Meu irmão marcou o horário, chega na hora. Mas os outros não chegam. O problema é dos outros, não é teu, você não é dos outros. Minha mãe cansou de falar isso para mim. Entendeu? Mas não começa na hora. O problema é do líder que não começa na hora. Quem está errado é ele, não é você, porque você chegou na hora. Você marcou, nem chega. Eu já dei exemplo aqui, lá da igreja que eu dirigia, as irmãs às vezes querem alguma coisa, marca o horário comigo e tem que chegar na hora. A última vez que elas marcaram, quando marcamos 9h15 eu estava com o carro saindo no portão, aí, e elas estavam parando, saltando da van para me encontrar. Ela falou assim, eu não falei que se a gente chegasse depois de 9h15 o pastor tinha ido embora? Eu estava no portão já com o carro ligado, saindo. Então, a importância é você honrar a tua palavra e as pessoas acreditarem naquilo que você fala. Então a palavra tem esse peso. Entendeu? E hoje, muitas das vezes, nós deixamos a nossa palavra em vão. Você quer falar alguma coisa, meu pastor? Pastor, o senhor estava falando aí sobre a libertação, né? Uma questão de consciência, né? Isso. A gente tem que conhecer, saber que precisa ser liberto e exercitar isso aí na palavra de Deus e colocando em prática. Em Romanos 10, a partir do 1, fala assim: mas aqui diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que nele envolvem. Então, o reconhecimento, né, da libertação, da necessidade, não só de ouvir, mas de falar e de exercitar aquilo que precisamos, que temos de entendimento.
E por isso que eu falei aqui quando a gente começou, que a oração tem que ser falada e não lida. Se falar, mas precisa gritar, falar alto, não, você fala que... como eu falei, eu costumo não orar alto, mas que dê para você ouvir a tua voz. E quando você ouve a tua voz, o mundo está escutando, o diabo está escutando, o Eterno já sabe também. Entendeu? Pastor Wilson. Eu não estava lembrando do versículo, aí abri aqui, que está em Isaías 26:3, que eu tenho assim, né? Daqui Deus diz, né, que ele conserva em paz, né, ou abençoa aquele cuja mente está firmada nele. A mente está firmada em quem? Nele. Então essa bênção nos ajuda a isso. Isso, sim, Senhor. Quem não guarda a palavra é difícil de ser liberto, pois está debaixo de um sistema religioso que não faz obedecer a Torá e a palavra de Deus. Sistema religioso? Existe um sistema religioso, o pastor falou aqui, que te ensina as coisas erradas. Entendeu? A teologia sistemática, essas coisas, te ensina as coisas erradas, nós aprendemos errado. E nós temos que ter humildade de chegar aqui e reconhecer, eu aprendi errado, nós estamos tentando fazer de novo. Estamos tentando consertar. Isso se chama humildade, entendeu? Porque ninguém é o dono da verdade, só existe um que é o Eterno. Entendeu? Então, é a humildade de você reconhecer errado. E um irmão chegou para mim e falou assim para mim, eu quero fazer um curso de teologia, qual que você me indica? Eu falei, nenhum. Aí ele olhou para minha cara e falou, nenhum? Eu falei, nenhum. Você quer fazer, eu te coloco na yeshiva, você está disposto a fazer 5 anos? Ah, não, eu queria fazer em 6 meses, então faz teologia. Você não vai aprender nada. Mas tudo bem, você não vai aprender nada. Aí ele não, acho que ele não gostou muito, mas o problema é dele, não é meu? Entendeu? Eu falei para ele, qual que você me... Eu falei, nenhum. Eu dei um testemunho aqui, eu, quando novo convertido, eu queria fazer um curso de teologia, queria, e só que o Eterno me deu a oportunidade de eu trabalhar de madrugada. Então, é oportunidade mesmo, porque eu nunca li tanta Bíblia como trabalhando de madrugada. Eu trabalhava numa mesa, coordenando as pessoas, então eu tinha a Bíblia aberta e ficava lendo, entendeu? E um dia eu cheguei em casa, então eu trabalhava de madrugada, eu só dormia de noite e de sábado para domingo. Porque até domingo eu trabalhava, que era domingo para segunda eu tinha que trabalhar. Então, um dia de sábado para domingo que eu podia estar dormindo, o Espírito me acordou 3 horas da manhã. Podia estar dormindo, me acordou 3 horas da manhã. Eu fui na cozinha beber água, quando eu abri para beber água, que eu acendi a luz acendeu 100 vezes mais forte. Eu tomei um susto, aí a palavra de Deus, o Eterno falou assim para mim, para que você quer fazer curso de teologia se sou eu que estou te explicando? Eu nunca mais quis fazer. Nunca mais quis fazer curso de teologia. Aí eu lembrei de Paulo. Paulo fez curso de teologia com quem? Com Todo-Poderoso. Eu falei, muito obrigado, Pai. Então, ao analisarmos com cuidado, somos frequentemente prisioneiros em várias situações da nossa vida. Todos nós, inclusive, eu estou falando para mim e para cada um de nós somos prisioneiros em cada situação da nossa vida. Podemos ser escravos do dinheiro, do trabalho, das dívidas, do medo, do sistema, da insegurança, dos nossos desejos egoístas, da inveja, da ambição, do orgulho, da soberba, da fofoca e também a principal dela, ser preso pela opinião dos outros. Essa é uma das piores prisões. Eu ser preso pela opinião dos outros. O que os outros vão pensar? Eu estou me lixando para que os outros vão pensar, meu irmão. Não quero nem saber, entendeu? Então, eu tenho um amigo meu que ele fala assim, às vezes a tua mensagem lá do Ainda Dá Tempo é muito dura, eu vou lá e dou uma ajeitadinha. Eu falei, então porque você... as pessoas podem se assustar, mas a palavra é essa, cara. Não vou mudar a palavra, mas pode não gostar. Eu falei, o problema não é meu. Se não gostar, o Eterno me deu a palavra, eu coloco. As pessoas têm uma preocupação muito grande com o que os outros vão achar. Com os outros, mas não se preocupam na mesma intensidade com o que Deus está pensando a respeito disso. Isso aí. Então eu tenho que me preocupar, sim. A opinião das pessoas sobre a nossa vida é até importante, nos ajuda no nosso dia a dia,
Mas eu não tenho que me preocupar com o que os outros vão pensar. Isso não é. Olha lá, preso pelo ego. Esse eu não botei aí, muito obrigado, Tiago. Preso pelo ego. Então nós somos presos pela opinião dos outros. O que os outros vão achar? O que vai achar? Eu estou me lixando. Você me acha bonito, feio, achei duro, já me chamaram de casca grossa, eu falei, muito obrigado. Me chamaram de fariseu, eu falei, glória a Deus. Amém. Então, mas é isso. Então, essa bênção nos liberta dos desejos compulsivos da nossa vida. E fazendo essa recitação dessa bênção, nós estamos obtendo libertação espiritual em todas as áreas da nossa vida. Então, vamos lá. A primeira bênção é discernimento espiritual. A segunda bênção é visão espiritual. A terceira bênção é o quê? Libertação. Da liberdade aos cativos. O Eterno está nos libertando a fazer uma simples oração. Então, é lógico que quando a gente vai fazer a nossa oração a partir de agora, não vai precisar fazer isso tudo. Mas nós vamos fazer essa oração e agora estamos entendendo por que nós estamos orando. E vocês vão receber isso, porque se tiver dúvida, vocês vão ler. E se também não entender, pergunta a gente, que a gente também, se não souber, vai perguntar a alguém que saiba. Então, a outra bênção. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que ergues os abatidos. Às vezes nós achamos que chegamos ao fim do caminho, diante de um problema sem solução. Chegamos no fim do túnel, né? Só que, mesmo no fim do túnel, tem luz. O salmista diz que aonde me fugirei do teu espírito? Aonde me esconderei da tua face? Se for no céu, tu está. Se eu for no abismo, tu está. Se eu estiver no céu, tu está. Onde eu vou me esconder da tua face? É isso aqui. Então a gente acha que chegou no fundo do poço. Quando a gente acha que chegou no fundo do poço, parece que a nossa energia foi tirada e nós nos sentimos sem força para fazer nada. Essa bênção, que ergue os abatidos, nos mostra que sempre existe uma luz no fim do túnel. E essa luz é o próprio Eterno. Seja luz! Que é a fonte de vida, que nos comunica com a sua força para levantarmos e começarmos tudo de novo. A cada manhã, as misericórdias se renovam. Então, essa bênção, assim como as outras, podem ser usadas a qualquer momento do nosso dia. Pois tudo que nos acontece tem a permissão do Eterno, sendo um teste para nós. E também para aprendermos a dizer não às tentações e sedução do mundo. Diz que ele não nos testa além do que podemos suportar, né? Então está testando você para você poder dizer não para o mundo. O Eterno é mestre em testar a nossa espera. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperou com o quê? Paciência. É um dom que a gente tem que exercer muito. Uma vez eu caí na besteira de pedir o Senhor paciência. E é onde eu sou mais testado. Ele coloca cada bênção assim no caminho para testar a tua paciência. Aí eu tenho um irmão que é do nosso grupo, que ele foi fazer uma oração em casa e a filha dele pediu paciência, ele repreendeu. Não, paciência não pede não, porque o pastor pediu paciência lá e Deus está testando ele, não pede paciência não. Então, a próxima bênção. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que vestes os desnudos. Nós já falamos aqui uma vez sobre as 10 vestimentas do Eterno, nós vamos trazer ainda um estudo sobre isso, mas primeiro a gente tem que aprender, não adianta trazer de qualquer jeito. Então, a vestimenta da nossa alma são as ações do corpo. Uma ação positiva cria um ambiente positivo, assim como uma ação negativa cria não somente um ambiente negativo, como também retira a vestimenta da nossa alma. Então, a ação positiva cria vestimenta. A negativa não só cria um ambiente, mas também tira a tua alma. Adão e Eva estavam vestidos, pecaram, perderam as suas vestes. Então, quando a gente pega a nossa alma, a vestimenta que nós temos é tirada de nós. Então, mesmo fazendo ações positivas, existe um desgaste espiritual.
Pois a alma precisa renovar sua vestimenta todos os dias, assim como nós fazemos. Todo dia a gente muda de roupa. Todo dia a alma vai ao eterno, presta conta de tudo que nós fizemos, se reveste de energia, que é uma nova alma, uma nova roupagem, né? E volta para o nosso corpo. Por isso que nós estamos sempre bonitos. Essa bênção devolve a vestimenta da alma de quem a perdeu. Fortalece a alma enfraquecida, e isso é realizado pelo nome do Eterno, que é o nome da benevolência e da misericórdia. É muito comum associar a vestimenta ao nível espiritual de cada pessoa. E a gente tem esse defeito também. Se o cara chega de terno, gravata, então é homem espiritual. Diz que o diabo se disfarça como anjo de luz, né? Então vamos lá. O cara chega de terno, senta aqui no hoje, não sabe nem quem é, deixou eu me chamar. Bonitão, sapato, aquele sapato brilhando que ofusca até a glória do Eterno, né? Aí eu recebi essa semana o sapato era da cor do ouro. Eu não, se usar aquilo, vou ofuscar até a glória de Deus. Não, Então, se alguém um dia quiser me dar um sapato, não me dê um sapato brilhando, porque eu não vou usar. E vão dizer que eu sou mal educado. Não vou usar. Entendeu? Então, lembrando aqui do poder da palavra que a gente usa, que a gente tem, né? Uma irmã lá na cheia da igreja foi fazer um relógio de oração. Aí veio perguntar para mim, que hora que eu boto o seu nome? Eu falei, nenhuma. A irmã burrou a cara e foi embora. Passou uma semana, ela voltou para mim e falou assim, eu queria lhe pedir perdão. Eu falei, por quê? Porque o senhor foi o único cara sincero dentro da igreja que falou que não ia orar, e eu fiquei com raiva, porque todo mundo que deu nome, ninguém compareceu. Eu falei, viu? Como é que é bom a gente falar a verdade? Então, se a gente vê no livro de Zacarias, né? Tem a visão do sumo sacerdote, Josué que está em pé com 2 anjos do lado, e Satanás acusando Josué de estar com as vestes sujas. Está com as vestes sujas. O que o Eterno faz? Troca as vestes. Bota a veste nova. Mas para isso você tem que estar em conexão direta com ele, né? No livro do Apocalipse, fala que os bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. E o maior vejante do mundo é o sangue do Cordeiro, irmão. Tu lava no sangue e sai branco, pô. Não sai vermelho, lava no sangue e sai branco, lava no sangue e sai branco, lava no sangue e sai branco. Glória a Deus. As vestimentas estão ligadas à nossa vida espiritual. A próxima bênção. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que dás vigor ao cansado. Essa bênção foi criada para aqueles que tiveram as suas vestes enfraquecidas, pois para que o mal não prevaleça, basta que o justo não faça nada, né? Entendeu? A apatia nos paralisa quando sabemos o que temos que fazer. Porém, ficamos parados esperando que os outros façam, né? Nós temos esse costume, né? Vamos marcar. Não, deixa que o cara faz. Chamou para mim, você fazer, não é para os outros fazerem. E quando a gente deixa para os outros fazer, isso é preguiça espiritual, que equivale à paralisia física. Preguiça espiritual é paralisia física. Se o nosso espírito se torna preguiçoso, toda a nossa vida é paralisada. E quando o nosso corpo está paralisado, quem sofre é a nossa mente. Mente vazia é a oficina de Satanás, que diz aí no mundo, né? Porque a mente quer agir, a nossa mente quer agir, mas o corpo não obedece. E da mesma forma, a alma, quando quer se expandir, porém a mente apática não obedece. E com isso quem sofre é o corpo. Essa bênção nos cura do cansaço espiritual e da paralisia mental. Quando recebemos essa bênção, renovamos a nossa alma, dando-lhe vigor e energia para continuarmos no nosso dia a dia. Amém? Bendito sejas, estamos chegando na metade, não vai dar tempo. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que estende a terra sobre as águas. A vida é o maior milagre que existe na terra.
A terra e a água são dois opostos, e ambos vivem em equilíbrio. E esse equilíbrio cria o espaço onde o ser humano vive. E se não houvesse equilíbrio, não haveria espaço para a vida. Ou seja, a terra representa a força do julgamento, enquanto a água representa a força da misericórdia. Por isso que o Eterno falou, haja separação entre águas e águas. E Cristo se proporcionou a terra seca, para que nós pudéssemos viver. Quando o Eterno manda o dilúvio sobre aonde? Sobre a terra. E mata quem? Todos os seres que estavam sobre a terra. Não matou os peixes que estavam dentro d'água, matou quem estava sobre a terra. Então, se não houvesse equilíbrio, havia ser tirado. A terra representa a nossa força, enquanto a água representa a nossa misericórdia, a força da misericórdia. Essa bênção nos dá abundância de julgamento e compaixão. A próxima bênção. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que dirige os passos do homem. Essa bênção é para pedir ao Eterno que nos guie na nossa caminhada espiritual, para que possamos estar no caminho correto. Salmos 119, verso 105. Todo mundo sabe, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Essa é a palavra. Ele guia os passos do homem. Não me deixe desviar nem para a esquerda, nem para a direita. E o que mais o inimigo vai nos colocar durante o nosso dia a dia são atalhos. O Eterno mandou tu ir reto, né? Mas por aqui é mais rápido, mas ele mandou por aqui, vou por aqui. Então não desvie do teu caminho. E essa bênção nos conecta o tempo todo com a Torá e com a palavra de Deus. E que as nossas ações e nossos atos sejam baseados na lei e nos mandamentos. Então é aquele que dirige os passos do homem. A próxima bênção. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que provês a todas as minhas necessidades. Então, antes de pedir algo novo Eterno, nós temos que agradecer pelo que já temos. Se você não agradece pelo que você tem, como é que você vai pedir algo novo? E se você tem algo novo, por que você não descarta o velho? Você comprou uma coisa, alguma coisa, você comprou algo igual, melhor, por que não dá o velho? Aí só falou assim, não, eu vendo. Mas você não entendeu nada, o Eterno te deu, cara. Te deu condição de você adquirir algo novo, por que você não dá o velho? Ah, mas o senhor não sabe a minha situação. Eu falei, não sei a sua não, mas eu sei a minha. Se ele me der algo novo e eu tenho outro igual, eu dou o velho. E se ele mandar o novo, eu também dou o novo. Então, antes de pedirmos algo eterno, nós temos que agradecer por aquilo que já possuímos. Pois se não formos gratos pelo que possuímos, dificilmente o Eterno nos enviará algo novo. Essa bênção é para nós agradecermos pelos nossos sapatos. Agradecer pelo seu sapato. Quem anda descalço é escravo. Nós somos livres. Agradecer pelo seu sapato. Então, segundo a Kabbalah, a nossa alma já preparou tudo para nós, até mesmo o cadastro do nosso sapato. Tudo nos foi providenciado, porém, para quê? Nós temos que caminhar na missão que nos foi dada, a fim de permanecermos no caminho correto, como nós fizemos as outras bênçãos aqui. Então nós temos que dominar o lado esquerdo pelo lado direito. O lado direito tem que sempre prevalecer, né? E eu vou usar aqui agora, não vou perder a chance, né? Até na oração a esquerda é ruim, né? Até na oração a esquerda é ruim. Então, o direito tem que prevalecer pelo esquerdo. Não podia perder essa oportunidade. Então, segundo esse conselho, nessa oração, primeiro, você tem que calçar o sapato do pé direito, para depois calçar o do esquerdo. E eu vou mais ainda, depois você calçar o direito, para depois calçar o esquerdo, amarra primeiro o direito, para depois amarrar o esquerdo.
o teu lado direito está dominando sobre o esquerdo. Nós vamos falar sobre isso, direito e esquerdo, mais na frente um pouquinho. Então, isso se refere à mesma coisa que Jesus falou lá em Mateus. O que tua mão der, a outra não precisa saber. Então, primeiro nós devemos nos vestir de amor, compaixão, para depois nos vestirmos de disciplina. Então não adianta você ser disciplinado se você não tem amor e compaixão. Não adianta você ser disciplinado se você não... Ah, eu sou disciplinado, mas não obedece. Ou só obedece aquilo que você quer, né? Tem que obedecer tudo. Essa bênção é um agradecimento ao Eterno que provê a todas as nossas necessidades. Diz que Ele sabe o que a gente precisa. A próxima bênção. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que cinzes de Israel de força. A palavra aqui, Israel, é um código, e não necessariamente o povo de Israel. Esse código está explícito dentro da palavra Israel e não está se referindo a um povo específico. Está se referindo a todos nós. Para que a pessoa não caia novamente nas influências negativas, ela precisa de bravura e coragem para não pecar. Você precisa de bravura e coragem para não pecar. Tem que ser macho, né? Força da expressão da palavra, para não pecar. Não sendo influenciado pelos demônios. Porque toda hora nós somos influenciados pelos demônios. Vai apresentar uma facilidade, toda hora vai nos apresentar algo. Precisamos de energia e força para triunfarmos sobre o pecado. Pastor Wilson? Não? A soma das 3 últimas palavras dessa bênção tem o mesmo valor numérico da palavra amor. Cinzas de Israel de força. É o mesmo valor numérico da palavra amor. Quando pronunciamos essa bênção, achamos o valor numérico 13, que é a mesma coisa das misericórdias do Senhor. E o Eterno quer nos revestir de disciplina e força. A próxima bênção. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que coroas Israel de glória. Nós, seres humanos, somos considerados a glória do Eterno, pois somos a coroa da sua criação. Somos considerados os soberanos do universo, mas somente poderemos ser considerados como orgulho da criação quando Ele nos conectar com a coluna central da árvore da vida, que é o próprio Eterno. A árvore da vida é o próprio Eterno. Quando Ele nos conecta com Ele. Então, nós só temos isso se nós estivermos conectados com Ele. Bom, antes do Siddu, que é o livro das orações, onde nós extraímos essas orações, ser compilado, 18 bênçãos que nós estamos recitando aqui, eram feitas de acordo com a ação que assemelhavam a bênção. Então, ou seja, essas bênçãos que estamos fazendo na parte da manhã, eram feitas quando a pessoa estava despertando. Cada movimento era uma oração. E depois foi compilada para se fosse feita a oração, para que você entendesse realmente cada uma dessas bênçãos. Então, essa bênção também era para quando o homem colocava o quipar, coroa Israel de glória. As irmãs, quem esteve aqui, quando nós tivemos a reunião aqui com o pessoal da sinagoga, as irmãs, cabeça coberta com turbante. Não vi, mas está usando com um turbante, um lenço na cabeça, alguma coisa. Coroa Israel de glória. E uma coisa interessantíssima, quando falou de cobrir a cabeça, aí ele perguntou por que as mulheres judias cobrem a cabeça. Porque, segundo os sábios, antigamente, o cabelo da mulher era tão bonito que atraía sexualmente os homens. A mulher cuida tanto do cabelo, tão bonito, que atraía sexualmente os homens o cabelo. Então, cobre para coroa de glória. Amém? Então, vamos lá. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste idólatra. Essa bênção nos livra da idolatria quando nós nascemos de novo.
E até hoje nós somos idólatras. Nascemos de novo e continuamos idólatras. Idólatra é aquele que não reconhece a luz divina e não crê ou não obedece à palavra do Eterno. Eu vou um pouquinho mais além. Tudo que tira o Eterno do centro da nossa vida, do foco da nossa vida, é idolatria e prostituição. Tudo. Então, são aqueles que vivem na dimensão do efeito, é só o efeito. Não se preocupa com o que vai causar. Aquela reação vai causar. E viver na dimensão do efeito e não se preocupar com as consequências, você não tem paz. Você vive no mundo de caos. Está sempre preocupado com o que vai acontecer. O efeito, aquilo é efeito. Basta a cada dia o seu próprio mal. A bênção fortalece a nossa alma dentro da nossa mente para podermos perceber durante o nosso dia que tudo que nos acontece não é por acaso, não tem coincidência, tem Jesuscidência. Não é, nada acontece por acaso. É sempre um propósito divino para nossas vidas. Mesmo nas adversidades que possam ocorrer contra nós, exige um propósito divino na nossa vida. Essa bênção nos mostra que o Eterno está sobre todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam ao Eterno e são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade. A próxima bênção. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus do universo, que não me fizeste escravo, as irmãs não me fizeste escrava. O escravo é aquele que sempre se sente vítima das circunstâncias. É o coitadinho, né? Esse é o escravo, é o coitadinho. É sempre aquelezinho. Esse é o escravo. É o escravo das circunstâncias, é o escravo da situação, é o escravo do sistema, e se sente tudo, ó dia, ó vida, ó azar. O cara é escravo, ele já está escravo pelo que ele fala. Então, nós nos tornamos escravos por aquilo que nós falamos. Então, é uma pessoa vazia da palavra. O escravo é aquele vazio da palavra. Pois a mente cheia da palavra sabe que tudo segundo a vontade do Eterno. E tudo está no seu controle. Se a vontade do Eterno está no controle dele, glória a Deus por isso. Então, você não seja escravo de situações, porque conhece a palavra. O escravo, ele nunca se sente culpado, né? Ele coloca sempre a culpa nos outros, né? Ele quer culpar, achar um culpado para a situação. O verdadeiro escravo é aquele que quer achar um culpado para a situação. É o pobre coitado, entendeu? Então, aconteceu essa situação essa semana. Eu estava falando com o Bruno, eu estava falando com ele, ele falou assim, eu fui lá e resolvi. Eu falei, essa é a função do filho, vai lá e resolve. Você procurou quem estava errado? Ele falou, não. Amém, por isso eu não tenho que procurar quem é. O coitado que procura quem está errado para acusar alguém. Deu um problema, vai lá e conserta o problema. Não importa quem errou, quem acertou mesmo. Você foi lá e consertou o problema. Essa é a função do filho. Consertar o problema. E não arrumar o culpado. O escravo se sente culpado de tudo. É o próprio coitado. Então, não existe nenhuma condição para você ser um líder se você não é um liderado. Se você é um liderado e quer ser um líder e não respeita o seu líder, você é um escravo. Você vai abrir uma igreja debaixo de escravidão. Vai encher a igreja debaixo de escravidão, debaixo de uma palavra errada. Tudo bem, vai ter muita gente salva. E quem realmente for salvo entender, tu vai ficar ali. Mas quem ficar é idólatra. Vamos lá. Não existe nenhuma condição de ser líder se não souber ser liderado e aprendermos com a atitude alheia. Então, eu não tenho que me importar com a opinião dos outros, mas eu tenho que aprender com a atitude dos outros. Não importa o que os outros vão falar, achar, mas eu me espelho em algumas coisas que eu vejo lá fora que estão certas, eu tenho que me espelhar. Aprender também, ter a humildade de aprender com isso. E quando nós questionamos alguma liderança, nós colocamos o nosso futuro espiritual em jogo.
Então, o irmão veio falar para mim, falou mal da igreja toda. Ele falou assim: o único cara correto é o senhor. Eu falei: porque tu está falando comigo? Se eu não tivesse, eu também estava no rolo, né? Ele falou mal da igreja toda. Ele falou: o único cara correto é o senhor. Eu falei: porque eu estou aqui. Se eu não tivesse, eu estava falando mal de mim também. Ele falou: não, o senhor é o cara. Eu falei: não sou não. O senhor é o cara, eu sou não. Entendeu? Então, entender isso. Porque vem essas ciladas também para tu ficar, pô, eu sou o cara. Não sou não. A tentação sempre envolve a transgressão da palavra. A provação não é tentação, pois não somos provados além do que podemos suportar. Essa bênção nos ajuda a superar a nossa tendência a reclamar de tudo. Então, você tem mania de reclamar de tudo? Se essa glória em nome de Jesus, para de reclamar. E dá glória a Deus por tudo. Em tudo dá glória. Eu falei isso para uma pastora amiga minha, que em tudo ele dá glória. Ela falou assim: mas eu não dou glória em tudo. Eu falei: põe a sua Bíblia, que se for diferente da minha, eu como a minha toda. Eu vou rasgar e vou comer na tua frente ela toda. Porque a minha diz que tem que dar glória em tudo. Então, a provação não é tentação, pois não somos provados além do que podemos suportar. Essa bênção nos ajuda a tendência de reclamar de tudo, a superar a tendência de reclamar de tudo. E sim termos uma tendência proativa e conseguirmos uma verdadeira mudança em nossas vidas, sem esperar pelos outros. Eu posso me espelhar no que os outros fazem, não preciso me importar pelos outros falam, porque não tem que esperar a opinião dos outros para fazer o que a Eterno mandou fazer. Depois você pode ler lá Malaquias 2, que fala dos sacerdotes. Sacerdote, entendeu? Malditos. E Lucas 17, 1 e 2. São 15 para o meio-dia e a gente não vai conseguir mais falar isso tudo. Então, os irmãos concordam que a gente termine aqui e volte. Eu ia sugerir a gente não voltar semana que vem, porque semana que vem tem um congresso e muitas das pessoas que estão nos escutando, estão assistindo pela internet, que estão no Instagram. O apóstolo também não vai estar aqui. Eu acho que o nosso cameraman, né, e a sua digníssima esposa também não vão estar aqui, entendeu? O Cláudia Silvia. E o pastor Evaldo também não vai estar aqui nos enriquecendo com a palavra, com a sua esposa, entendeu? E a presença, né? Não é só a palavra, é a presença, né? Porque a presença é maior que a palavra. Desceu agora, vê que falar igual o fregador, desceu fresquinho, né? A presença é maior que a palavra. Eu encontrei um irmão na rua e falou assim para mim: eu não tenho ido na igreja, eu queria lhe pedir perdão. Eu falei: por quê? Porque eu não estou indo na igreja, porque eu estou com vergonha que eu não consigo dizimar. Vamos dizer aqui que o ventilador era ele, eu abracei ele e falei assim: a sua presença é melhor que seu dízimo. Eu fiz o irmão chorar no meio da rua. Sua presença é melhor do que seu dízimo, que a sua oferta é melhor. Amém, meus amados? Então, se os irmãos concordam, depois do congresso, semana que vem, nós voltamos a fazer isso. Nós vamos estar aqui domingo que vem, em nome de Jesus, trazendo uma outra palavra. Entendeu? Se a pastora Cris, que é a liderança da igreja, me permite, domingo que vem quem vai estar pregando aqui é o pastor Wilson. Amém? Então, eu vou estar aqui para bater palma e assistir de cadeirinha. Sou fã desse homem. Amém? Glória a Deus. É porque ele não tinha falado nada, ele só balançou a cabeça. Ele concordou com a mente, mas ele não profetizou, né? Então. O diabo segundo. Eu queria lembrar, né? De uma vez o pastor Manuel, né? Wilson, tal dia você vem trazer a palavra. Aí a gente vida falsa a unidade mesmo. Tá bom, a gente vai levar a palavrinha. Viu? Você não vai trazer nem a palavra, nem o palavrão. Você vai trazer a palavra. Amém. E é um desejo que a gente tem, não é só do que o Wilson falou aqui não, mas é um desejo nosso, de muitas das vezes diminuirmos a nossa bênção, né?
eu tenho uma casinha, um carrinho, eu tenho um ninho, meu saláriozinho. Não, eu tenho o melhor. Eu tenho o melhor carro, a melhor casa, o melhor salário, porque foi a Eterna que me deu. Não é o pior, não é o coitadinho, não é esse aí, o pastor falou, é o coitadinho, o cara que é escravo, ele tem sempre um mínimozinho para as pessoas terem pena. Eu não preciso que ninguém tenha pena de mim, você não precisa que ninguém tenha pena de você. Nós somos filhos da Eterna, do Altíssimo, é Ele que nos dá todas as coisas. Aleluia! Amém? Amém. Então, apóstolo, pastora Cris, por favor, tomem aqui o microfone. Eu estava né? Aí passou um voo, né? S60. Aí eu perguntei para ele, quanto é o preço? Aí ele vai na internet e vê, pô, isso é 400 mil. Mas ele é o seu top de linha? A gente não, tem o S190. Vamos ver quanto é que ele está. Está 600 mil, tá? Então eu quero esse. Só que eu vou fazer barganha, em vez de pagar 60, eu vou oferecer 590. Se vocês aceitarem, eu pego esse. Só que faz um desconto de 10 mil para mim. Se quiser, eu pego. Posso não pegar hoje, amanhã, mas vou pegar. Se eu pego, eu pego. Eu tenho vontade, então eu vou chegar lá. Né? Mas só duas coisas aqui. Primeiro, quando o apóstolo está falando de limpeza, vocês vão observar em toda a Bíblia, toda, a limpeza é um fator a ser presencial em toda e qualquer situação. A limpeza, ela tem a ver com a santidade de Deus. Entendeu? E no Antigo Testamento, quando os sacerdotes acordavam de madrugada para fazer os sacrifícios, que era de madrugada, tinha que matar o animal e tal, tinha que organizar o altar. Então o altar tinha cinzas, né, do dia anterior, e eles eram obrigados a limpar. Então eles acordavam de manhã, tomavam banho, botavam a sua roupa limpa, limpíssima, para poder tirar a cinza do altar. Tinha um negócio que tirava, limpava, tudo limpava, e tinha que levar lá no deserto para jogar a cinza fora. Quando eles voltavam, só porque eles tiraram a cinza, eles tinham que tomar banho novamente e botar outra roupa limpa. Era muito trabalhoso o sacerdote, não era fácil não. Tinha que tomar banho de novo, botar outra roupa limpa, aquela não servia mais. Uma roupa limpa só para tirar as cinzas, depois tinha que haver contaminação. Quando a gente fala contaminação, o apóstolo aqui, que nos diz quando passa na reunião sobre cemitério, se cobre. A palavra contaminação, a gente não deve levar para o lado científico, contaminação de bactéria, de coisa imunda, assim. A contaminação, ela é vista do ponto de vista espiritual. Claro, tem a contaminação também física, de bactérias e tal, mas existe o que a Bíblia enfatiza muito, é a contaminação espiritual, né? E é uma coisa impressionante, porque não é que a bactéria vai chegar em você, mas os fluidos, mas a atmosfera espiritual, ela te atinge e pega você de qualquer maneira, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque hoje nós andamos aí pelo mundo afora e a gente passa encruzilhada que tem macumba, entendeu? Você passa, claro, você não vai pegar na macumba, né? Mas quando você passa em frente a uma encruzilhada que tem uma macumba, você sabe que você tem que abrir a boca e clamar pelo sangue de Jesus. Você sabe disso, que né? A pessoa está repreendido pela essa macumba. Você tem que dar uma palavra de autoridade para repreender, até para anular o mal dela. Foi feita para alguém, eu repreendo essa macumba, anulo o mal que ela fez para alguém, né? O próprio caso da macumba. Poxa, e é bom falar isso, porque tem crente que passa perto da macumba, pede licença, né? Eles aqui pedem licença a gente, né? Então, veja o caso da macumba. A macumba é feita lá na encruzilhada, é feita ali, com galinha preta, com bode preto, essas coisas todas aí, mas a pessoa se atingida não está ali. Ela pode estar a quilômetros de distância. Ela vai ser contaminada por aquela influência que foi feita ali. Né? A Bíblia chama de setas malignas. Quando a Bíblia fala de setas malignas, dardos inflamados, não está dizendo que é um dardo que vai pegar em você. Dardo inflamado, uma palavra. Você já imaginou quantas palavras negativas, críticas ou de maldade falam contra você?
Você já imaginou um vizinho, uma pessoa, você dirigindo um carro no meio da rua, você sem querer ultrapassa a pessoa te... Quantas palavras você é obrigado a ouvir no meio da rua, quantas coisas acontecem, quantas situações difíceis sugerem com você. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre ligado nesse negócio da contaminação. Quando eu disse aqui que o judeu ele só come comida caché, ele prepara a comida dele com essa carne que foi vendida aqui, porque a forma de matar o animal foi a forma que Deus ensinou. Então vamos raciocinar. Se Deus ensinou como se mata o animal para ele não sofrer, significa que Deus ensinou é o que está certo. Mas você sabe como funciona sendo matador. O matador lá tem várias formas de matar, que o bicho sofre o tempo todo, né? Ou aquele choque dá na cabeça, ou cortando errado. Antigamente dava cacetada no cangote do bicho para ele morrer, e ele ficava agonizando, né? Então, ele sofre muito, ele sente muita dor, sofre muito. Então, a pessoa que come a carne desses animais que morrem sofrendo, ela absorve o sofrimento, é contaminada pelo sofrimento do animal. Aí você vai ver tanto câncer que tem no mundo atualmente, tanta doença ruim, tanta coisa ruim, que às vezes vem por uma contaminação desse tipo. Quando o judeu mata o boi, ele não sofre, porque ele corta as três artérias, corta a direita, a esquerda, uma que sobe, que desce o sangue do cérebro, a carótida também, ao mesmo tempo. Aí o sofrimento não vai para o cérebro do boi e não sente nada. Então, quando corta assim, é uma faca pequena, quando ele faz assim, o boi não sente nada. Não tem sofrimento. Diga, Thiago. E esse animal é separado e passa um tempo antes de ser abatido, sendo cuidado mesmo. Exatamente, tem esse detalhe ainda, é separado dos animais e é preparado para a morte. Então, irmãos, vamos entender, quando a gente fala isso numa igreja normal, todo mundo olha para a nossa cara e diz assim, isso é bobagem, isso é besteira, isso é não sei o quê, isso é coisa de judeu. Acho que o Evaldo estava lendo a palavra aí, não existe mais judeu, nem grego, nem gentio, é a igreja do Senhor agora. O judeu, quando se converte, é nosso irmão em Cristo. Ele não é o judeu e a gente é o crente. Não. Estamos no mesmo nível espiritual. Não tem diferença nenhuma. O problema é que eles pegam essas coisas que nós vemos aqui, que o João está ensinando, pegam essas coisas aqui e praticam. Se praticam, funciona. Essa é a nossa intenção, irmãos, quando nós estamos ensinando essa oração aqui. Agora, segundo assunto, foi o que ele falou dos prisioneiros, né? Da liberdade dos cativos, né? Os prisioneiros. Os prisioneiros que a gente fala aqui não é o cara que está em Bangu 1, Bangu 8, Bangu não sei o que, não é nada disso. É realmente as pessoas que têm prisões espirituais. E quando eu falo isso, irmãos, gostaria que quem está gravando ainda, que quem estivesse lá do outro lado, de outras igrejas, entendesse isso. Eu tenho certeza absoluta, pela minha experiência, não é revelação, não é experiência mesmo que eu tenho de ministério, que muitos que ouviram esse ensino aqui, que nós ministramos, demos apostila, falamos, orientamos, não estão fazendo nada. Não estão. Eles não têm disciplina para isso. Eles fazem bobagem. Deixa falar. Porque se acostumaram de um jeito, aprenderam de um jeito, e vai fazer daquele jeito mesmo, porque as funciona assim, e vai sofrendo, e vai lutando, e vai sofrendo, e vai lutando, e aí não acontece nada. Então, essas pessoas que aprendem a verdade, mas não praticam a verdade, eles são prisioneiros. Ou seja, é como se você ouvisse a palavra, entendesse a palavra, sabe que essa palavra vai te abençoar, mas você está dentro da grade. Você ouviu tudo, mas não quer sair da grade. Não, isso é bobagem, não, isso não tem nada a ver, não. Então, enquanto você vai achando que não tem nada a ver, você fala, e não pratica, né? É negligente. Você está sendo negligente com a sua própria vida, não é com a igreja, não é com o reino de Deus, não é com você mesmo. Você está atrasando a sua vida, você não está prosperando, não está crescendo, não está sendo elevado espiritualmente, porque se te dá a verdade, se te dá a palavra, te dá o caminho, mas eu tenho preguiça, eu acho que não vale nada, eu acho que não, eu vou fazer do modo antigo, então vai do modo antigo, vai ficando para trás aí que você vai ver como é que as pessoas vão chegar lá na frente e você fica para trás. Então, são pessoas que ouvem, mas são prisioneiras, não querem mudar nunca. Né? Na Bíblia tem um versículo que já fala aqui, aquele que ama e guarda a palavra, tem que guardar. O Salmo diz, guardei a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Então, se você não preza o que você aprende, para que você aprende? Se você não faz o que é ensinado na igreja, por que você vem à igreja? Vem fazer o que aqui, meus irmãos? Você pode ver lá fora, segunda-feira, numa praia, num cafezinho, num restaurante, em qualquer lugar. Mas quando você vem para aprender, aprenda para viver. Amém. Senão você vai continuar sendo escravo. Não adianta nada. Então, irmãos, a palavra é para libertar. Ele falou um negócio que interessante. Nós aprendemos errado? Claro que nós aprendemos errado. Eu aprendi muita coisa errada. Mas à medida que eu vou sabendo o que é certo, eu vou mudando. Eu não vou ficar fazendo errado. Eu vou fazer o certo agora. Né? E outra coisa, eu digo mais para vocês. Em matéria de liberdade espiritual, ainda existe muitas coisas que eu sei, ele sabe também, que a gente nem pode falar porque vocês não vão aceitar de jeito nenhum. Mas tem liberdade espiritual, né? Por isso que os judeus têm um crescimento fantástico, fabuloso, né? O judeu, é uma coisa interessante que o judeu nem vive falando em revelação. Por que os crentes falam tanto? Deus me revelou, recebi a revelação, e eles não falam tanto de revelação? Porque parece que eles falam direto com Deus todo dia. Quem fala direto com Deus todo dia, para que é revelação? Para nada. Deus está mostrando para ele. Os caras acertam tudo, né? Olha, o inimigo vai vir por aqui, tá? Vamos esperar o inimigo aqui. Deus sempre avisa, Deus sempre fala, porque eles são libertos, né? Não tem problema de nada, não tem vergonha de nada, usa kippah. Eu fui no funeral essa semana lá do Samuel, marido da Miriam, lá, o funeral no cemitério israelita, né? Lá na porta, lá fora do cemitério, a porta só tinha portinha para entrar, e já tem um camarada em pé lá. Quando eu entrei, o senhor veio para o funeral do seu Samuel, ele pegou e já me estendeu o kippah. Bota o kippah, não pode entrar sem kippah não. Eu tive que entrar lá e sentar com o kippah, né? E eu vi lá toda a cerimônia. Só que lá no funeral, aqui no Caju, no cemitério israelita, mas o sepultamento era lá em Lopes, também no cemitério israelita, né? E eu nem sabia porque vinha para tão longe. Aí o rabino não explicou que, na verdade, é porque esse cemitério de Nilópolis foi o primeiro cemitério israelita no Rio de Janeiro. Antes no Brasil, o primeiro foi lá, e eles conservam enterrar o pessoal lá até hoje. Só que lá a cerimônia era mais reservada, eu não fui. Então, irmãos, o problema do judeu e nós é que eles têm a disciplina espiritual, e nós não temos isso. A gente acha, não, isso é bobagem, eu estou cansado, não vou hoje não, ok, porque você vê que eu estava com a dor nas costas, não pude ir e tal, mas na segunda-feira que eu tenho que trabalhar, vai trabalhar com dor nas costas, vai trabalhar de qualquer maneira, vai se arrastando, porque se não for, o patrão manda embora. Né? Desconto dia. Mas na igreja, o Senhor, Deus sabe todas as coisas, não sabe não. Deus só sabe o que é bom. O que você faz de errado, ele não quer nem saber. Não dá nem a fim de saber. Não bota a culpa dele não. Não joga para ele a responsabilidade da sua negligência, displicência, irmão. Porque a palavra é muito clara, eu vou encerrar aqui, quando diz assim: maldito o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Não, maldição de Deus não tem pastor do mundo que tire. Entendeu? Ela vai grudar e vai grudar pro resto da vida. Amém? Tendo isso. Então, isso aqui, irmão, dá trabalho? Claro, dá trabalho. Você vai lá, levanta, né? Lavar as mãos. Lavar a mão, você tem que lavar a mão desse jeito assim, ó. Você bota a mão debaixo da torneira, com essa mão aqui, você molha essa. Aí você molha essa. Aí você molha essa. Aí molha essa. Molha essa. 3 vezes. Molhou a primeira, molhou a segunda, molhou a terceira. Até aqui ele falou. Aí depois você pega as 12 e lava jeitinho. Mas tem que fazer isso. Lá no cemitério, já tem lá a bancada lá com as bandeirinhas e em cima de oração. Eu lá, no dia que fui lá, eu lavei minha mão quando saí, tem que lavar. Isso aí já tem oração. Você faz ali, você ora ali, já faz a oração, está na sua cara ali, está em hebraico, está transliterado, está em português. Então, ele leva a sério. Entra no cemitério, ele se contamina, então lava a mão direito. Todo mundo foi lá e lavou a mão, inclusive as mulheres. Então, eles são disciplinados naquilo que eles aprenderam. E a gente não, a gente fica no lero-lero, enrola aqui, enrola ali e tal. Ah, não fui não, eu ia lá, mas não deu não, porque da minha trisavó, eu não sei o quê, também era aniversário não sei de quem, bababá, né? Cheio de problemas sociais aí, a igreja, a sua vida espiritual fica para lá. Mas é problema de cada um. Quem quiser ser missioneiro, continue.
Eu tenho ido ministrar nessa igreja, eu vou longe, né? Eu fui em Minas Gerais, eu fui lá buscando Rio Branco, Miraí, Macaé, vou em São Paulo agora. É uma viagem, gasta gasolina, paga pedágio, come no meio da estrada, é cansativo, aí chega lá, você ensina, vai embora. O Lindenberg fica chateado assim, eu não sei porque você perde tempo com esse pessoal, cara. Eu não estou perdendo meu tempo. Eu estou ganhando, porque estou fazendo o que ele está mandando. Ele mandou e eu vou. Se ele não aceitar ou não, é problema deles, não é mais meu. Eu cheguei lá, eles vão ser culpados. Um dia você vai perguntar, mas por que você não fez? Eu não aprendi. Aprendeu sim que meu servo foi lá. Eu não aprendi porque eu não quis, não fez porque eu não quis. Então, eu vou continuar fazendo, vou continuar insistindo, eu vou continuar ministrando por onde eu puder, onde eu estiver, para libertar os cativos, que é o que está escrito. Né? E libertar a mente da gente. A gente falou um negócio interessante. O prisioneiro não prospera, não vai à frente nunca, nem financeiramente, nem intelectualmente, mas nunca. Vai ficar sempre com a vida amarrada, porque é prisioneiro. Prisioneiro não faz nada. Você vai lembrando, o cara está preso 20 anos, ele está do mesmo jeito que estava 20 anos atrás, não prosperou nada. Não ganhou nada, está lá, só levando cadeia ali, sofrendo para quando sair ali, sair solto. Não tem nada. Amém? É a minha palavra, que Deus nos abençoe, vamos ficar de pé.